Há um tema que de tempos em tempos ele volta, que é o tema da relação do mundo político com as organizações Globo, a Rede Globo de televisão. Nós vemos aí todo Bolsonaro, né, e os seguidores de Bolsonaro, diferentemente do PT, né, os seguidores de Bolsonaro são mais agressivos com relação à Rede Globo do que os petistas e os seguidores do PT. Nós vemos aí quando esse xingamento, né, essa palavra globo lixo é falada, são bolsonaristas. E existe algo de fundo, né, que antecede o que você vê hoje, as críticas dos bolsonaristas à Rede Globo de televisão e o Jornal Nacional, enfim, o noticiário da Globo, tem muito a ver com a postura do jornalismo da Globo em relação ao governo Bolsonaro. Eles reputam, eles avaliam, eles têm a percepção de que a postura da Rede Globo é uma postura crítica ao governo Bolsonaro. É muito comum, né, os meios de comunicação, eles, quando tem alguma coisa negativa com relação ao presidente da República, ao governo, eles divulgam bastante, porque isso vende. Né? Não tem nada demais nisso, quer dizer, é algo comercial, a população quer acompanhar escândalos relativos ao governo, ainda que possa muitas vezes haver simpatia de uma organização de mídia por aquele governo, é muito difícil ela deixar de noticiar uma má notícia em relação ao governo que queira muito ser assistida por seu público. Tá? A mídia ela tem essa, né, limitação, enfim, ela tem que agradar seu público, não tem jeito. Então, hoje, quando nós vemos as críticas dos bolsonaristas à Globo, essas críticas elas têm muito a ver com isso que eu mencionei, com a postura da Globo em relação à pandemia, a postura da Globo em relação ao governo Bolsonaro. Eles avaliam, repito, eles avaliam que a Globo é crítica em relação ao governo. É claro que alguém crítico em relação à Globo pela esquerda vai dizer que a Globo não é crítico o suficiente. Tudo vai ser uma questão de ponto de vista. Agora, existe algo de fundo, tá, que não pode ser esquecido, que já talvez venha se perdendo, né? A Rede Globo, nas eleições, a gente tem que pensar o seguinte, a Rede Globo existem levantamentos da ciência política, mostrando cientistas políticos que fizeram levantamento do noticiário televisivo da Rede Globo, mostrando um determinado viés da Rede Globo favoravelmente aos candidatos tucanos nas eleições em que o PT venceu, 2002, 2006, 10 e 14. O noticiário foi enviesado favoravelmente aos candidatos do PSDB, demonstrando ali, né, uma certa preferência das organizações, dos seus editores, jornalistas, eventualmente proprietários, ou até mesmo atendimento ao seu público sendo mais tucano, e você, né, a rede de televisão fazendo isso. No entanto, né, apesar desse enviesamento, os candidatos do PT, Lula 2 vezes e Dilma 2 vezes, venceram. Então é como se, né, a preferência da Rede Globo nos segundos turnos de 2006, 10 e 14, 2002 também, né, 2002, 6, 10 e 14, no segundo turno, a Rede Globo tivesse sido derrotada. Né, ela preferia o PSDB e não preferia o PT, a julgar pela cobertura. Né, ninguém da Globo nunca falou isso. Quando chega na eleição de 2018, a impressão que eu tenho é que ela foi derrotada no primeiro turno. Os dois candidatos que foram para o segundo turno eram candidatos não preferidos da Rede Globo. Eu me recordo com toda a vivacidade, né, quando Bolsonaro foi ser entrevistado e a Renata Vasconcelos, lá com o Bonner, fez uma pergunta crítica a Bolsonaro relativamente aos salários das mulheres, disparidade de salário. E aí o Bolsonaro respondeu dizendo: o seu salário do Bonner, quem ganha mais? Olha, o Bonner ganha mais do que você. Quer dizer, ele dentro da Rede Globo, atacando a Rede Globo. E ele permaneceu assim uma vez eleito. Tá? Existe uma divergência de fundo dos eleitores de Bolsonaro em relação à Rede Globo. E essa divergência tem a ver
menos com o jornalismo da TV Globo e mais com a parte de ficção da TV Globo. Os eleitores de Bolsonaro têm um alinhamento claramente conservador. Os eleitores de Bolsonaro, eles veem Bolsonaro, eu não estou dizendo que Bolsonaro seja assim, mas eles se veem representados em Bolsonaro também, não só por conta de símbolos de pureza, de símbolos de santidade, de símbolos religiosos, da defesa de valores como a família, a sociabilidade religiosa, e que a Rede Globo, e essa é a divergência de fundo, essa é a divergência que antecede, a Rede Globo vai contra isto. Por quê? Porque nas novelas, na telenovela, na ficção da Rede Globo, inclusive os próprios autores, roteiristas, são pessoas que têm uma ética diferente da ética religiosa. Eles têm uma ética da autonomia individual. Então, as novelas refletem esta visão da autonomia individual, respeitando as visões da sociedade brasileira em certa medida. Mas vamos lá. A gente tem vários exemplos, a gente se lembra a primeira vez, como foi notícia no Brasil inteiro, a primeira vez, o tal beijo gay numa novela, né? Então a Rede Globo não poderia se dar ao luxo de fazer algo que fosse totalmente contrário aos valores mais arraigados da sociedade brasileira. Então demorou muito para acontecer um beijo gay. A partir dali, você tem mais relacionamentos gays na novela, homossexualidade feminina, masculina, né, que é uma ética diferente da ética defendida pelos eleitores bolsonaristas. Né, qual é a ética que guia os eleitores bolsonaristas? Eu não estou dizendo que eles sejam assim, eu estou dizendo que eles professam essa ética e que eles veem em Bolsonaro a expressão dessa ética. Então, o conflito deles com a Rede Globo tem algo muito mais arraigado. A ética da Rede Globo é uma ética do indivíduo. As escolhas individuais precisam ser respeitadas. Então, o que é ser feliz numa telenovela da Rede Globo? Ser feliz é escolher aquilo que o indivíduo quer. Se o indivíduo quer ser gay, sendo gay, ele irá ser mais feliz. Se o indivíduo... enfim, basicamente isso. A escolha individual está acima do valor da coletividade, do valor predominante da coletividade. Ao passo que para uma pessoa religiosa, para uma pessoa que valoriza uma ética comunitária, uma ética da pureza e da santidade, né? Ainda que de vez em quando ela tropece, mas ela valoriza isso. A felicidade para essa pessoa tem a ver com um certo grupo social que ela vive, seja na sua vizinhança, no seu bairro, no seu município, na sua igreja, né, seguindo valores, determinados valores, que dizem que a homossexualidade é errada. Né? Então, existe este conflito, é o conflito que tem a ver, né, que tem todo o preconceito, que de vez em quando está lá na internet, fala preconceituosa de Silvio Santos em relação a gays, né, no SBT, a própria TV Record, né, toda a parte religiosa da TV Record. Então são duas éticas diferentes. Então o que existe ali é um conflito, antes de ser um conflito que tem a ver com a cobertura da Globo corrente, né? A cobertura corrente da Globo de avaliando o governo, pandemia, tem a ver antes com uma guerra cultural, um conflito cultural, visões de mundo do que seja a boa sociedade. Para um conservador, a boa sociedade é aquela sociedade que não transgride ou transgride ao mínimo os valores dominantes. E para a ética do indivíduo, a boa sociedade é aquela que é capaz de tolerar comportamentos inovadores, comportamentos subversivos com relação aos valores predominantes. Então, se o valor predominante diz alguma coisa e uma pessoa se comporta contra aquela coisa, aquela pessoa deve ser aceitada, porque não aceitá-la você estará coibindo a possibilidade dela ser feliz. Ao passo que para o conservador ser feliz é ser feliz no todo. Né? A infelicidade é gerada justamente pela subversão dos valores. A infelicidade dela e das pessoas que convivem com ela. Esse conflito sempre existiu, sempre vai existir. Pessoas e grupos assim têm que conviver pacificamente na sociedade. O que nós vemos nessa expressão globolixo
talvez não, certamente é uma saída, estamos fora, digamos assim, do conflito pacífico, né? Não que cheguemos à violência de fato, não é isso, mas globalista de fato é uma agressividade muito grande. Você simplesmente pode discordar, desliga o canal, não quero assistir, vai assistir coisas que tenham a ver com seus valores. Agora, daí dizer que os valores dos outros entram no lixo, isso daí não faz o menor sentido. Até porque esses valores compõem a sociedade, formam a sociedade e eles precisam e terão que conviver como sempre conviveram. Era isso que eu tinha para falar. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo, divulgue este canal para seus amigos. É um canal de análise que ajuda você, amigos e parentes, a entender melhor o mundo.